Então eu estou aqui hoje com a professora Rodi Castro, que o nosso Respiração aí de Rose Neto tem como base esse livro. E a Rô, ela é assim uma especialista nesse assunto, uma estudiosa, e ela vai falar um pouquinho hoje para você sobre isso. Então pode falar, Rô, sobre o seu projeto. Olá, pessoal. Obrigada pelo convite, Vani. Sensacional esse projeto de trabalhar nas técnicas de respiração e também na limpeza, que é um processo muito importante antes de começarmos os respiratórios. Esse projeto Respiração Total, ele vem de longe. Ele começou no meu início, bem no início. E eu já tenho estrada, né? Tem um pouquinho mais de 4 décadas como praticante do The Rose Method, aprendi com The Rose, que lá no início eu sempre gostei muito dos livros. Quando o professor me passou a bibliografia, mas bem no início mesmo, porque eu fiquei muito interessada, eu mergulhei nas leituras. E eu, como sou uma pessoa muito prática, eu lia e fazia. E com relação às técnicas de respiração, eu tive um pouquinho de dificuldade e eu quis melhorar isso rapidamente para poder experimentar a prática do jeito que eu imaginava que ela poderia acontecer. E como eu fiquei surpresa até porque eu fiz natação durante a minha infância inteira, eu sempre fui muito chegada aos esportes, eu gosto de atividade física. E quando chegou na parte da respiração, que eu me vi com dificuldade de acompanhar esses exercícios, para mim foi um desafio e eu me empenhei mesmo com os treinos. Foi bem rápido. Eu senti que essa mudança da dificuldade para o prazer com a técnica, que foi isso que me encantou mais, é uma técnica que me proporciona muito prazer imediato. E isso me surpreendeu. Então eu estudava e praticava, estudava e praticava. Com isso, eu fui fazendo uma coletânea de técnicas. Eu não criei coisa alguma, obviamente, elas estão nos livros. E eu fui para a Índia, mas na Índia não encontrei nada, porque eu acho que naquela época não havia muito interesse nesse tema. Então, os turistas que iam para lá, eles queriam ou conhecer mais as filosofias, ou, enfim, ter a experiência da Índia. E o foco, normalmente, é na técnica física, técnica corporal. E era isso que se ensinava nos lugares que eu visitei. Foram várias escolas, percorri bastante. É interessante até, né, Rô? Porque as pessoas acham que ir para a Índia você já vem capacitado, né? Por ter visitado, por ter conhecido ali o berço, que é importante também. Mas você mostra aqui que é mero engano, né? Que você tem que realmente ir mais a fundo, né? Que não é só ir à Índia. A Índia, de fato, é o berço, a parte cultural é fantástica, mas a gente imagina algo que é totalmente distante da realidade. Eu fui com essa expectativa de aprender um monte. Claro que eu aprendi, não aquilo que eu esperava. Com relação à técnica de respiração, praticamente não se fazia. Apenas no Sivananda Ashram, e o Sivananda ele é uma referência forte para mim, me baseei bastante nos livros dele. E ele passa muita paixão pela prática. E isso nos leva, né? Isso nos sensibiliza para fazer de verdade. Na escola do Sivananda, numa aula que eu fiz, 1 ou 2, com o professor, que estava lá para dar aula para as pessoas que ficavam hospedadas no ashram, que eu fiquei um tempo, só uma técnica, nada especial, que eu já conhecia. E eu aprendi, de fato, com essas experiências. Com isso, foram anos de pesquisa, muitos anos, para resultar no livro. No livro eu coloquei aquelas técnicas que estão mencionadas em publicações de autores hindus. Das que eu conhecia, o que eu encontrei
como referência nos livros, naquela bibliografia, eu fiz uma seleção e deu uma quantidade grande. Eu treinei todos e treino até hoje. De vez em quando eu dou uma repassada, são 60 e pouquinhas técnicas de respiração, mais de 60. E para mim isso teve muito valor quando eu vim para Saquarema, que eu comecei a praticar o bodyboard. Aí eu senti que, de fato, esse treinamento que eu fiz de técnicas de respiração me deu um suporte incrível para encarar um mar que, para o Brasil, é considerado um mar profissional. Mas, realmente, me deu uma base incrível para eu conseguir, já até com uma certa idade, eu já estava com um pouquinho mais de 30, para eu conseguir embarcar no oceano, porque aqui a força do mar é uma força de oceano. E eu considero que o exercício de respiração me deram essa base excelente. Aí eu dei mais valor ainda, e aqui em Saquarema, que é onde eu estou até hoje, as pessoas são muito ligadas em esporte. E, nesse caso, os treinamentos que eu fiz com os alunos e todas as trocas que fizemos foi o que realmente alicerçou o meu trabalho de uma forma que eu posso considerar que esses exercícios têm um resultado muito positivo na vida, para quem pratica esporte. Então, eu sou muito apaixonada por esse trabalho. Obrigada, Ivani. Legal! Eu li o livro, foi aí que eu tive a ideia de ter essa junção de, nossa, por que não, né? Ter aí um processo mais profundo, tanto nos respiratórios, você cita técnicas para ampliar a capacidade pulmonar. E realmente, mesmo eu tenho 16 anos aí do The Rose Methods, e aí a gente ainda tá, todo dia a gente aprende algo novo, né? E esse livro, ele me encantou muito. Então, é um livro que, tanto para quem está começando, para quem é mais avançado também, ele é transformador. E junto com essas técnicas que a gente vai fazer hoje, que vai ter aí também o workshop, ele está baseado muito e um linka muito com o outro, conversa muito bem. Então, obrigada por essa parceria e obrigada por todo o apoio e carinho. Imagina, pode contar, sempre que precisar. E vocês vão fazer a limpeza? A lavagem, nós vamos usar o Lota, que é com água, com sal. Então, agora eu vou preparar como que vai ser. Aqui no livro, eu não percebi, o que eu percebi? Que você fala da lavagem intestinal, que é preciso ferver mesmo a água, né? Eu, como praticante, como professora aí do Método The Rose, eu sempre usei e sempre falei para os meus alunos que bastava ser uma água filtrada e aquecida aí na temperatura do corpo, não precisa ferver. Correto? A água que a gente bebe, porque se bebe, né, ela deve estar em boas condições. Então, basta ser morna na temperatura do corpo. E a salinidade, eu experimento sempre, eu procuro deixar o mesmo nível de salinidade da lágrima. Aí tem que lembrar, eu também. Né? Do gosto da lágrima. Não, mas a gente lembra ali mais ou menos, né? Então, assim, eu vou fazer essa dosagem agora aqui, explicando para o pessoal entender esse processo com mais profundidade. Vou explicar como que é toda essa passagem aí, esse mergulho aí pela limpeza do seio maxilar. E aí a gente vai para as técnicas mesmo. E é isso. Legal. Sabe que a primeira vez que eu fiz o NET, que fiz essa técnica de lavagem, a sensação que me deu foi de que eu finalmente respirei, que eu nunca tinha respirado tão bem em toda a minha vida. É incrível, é fantástico. E aí, você já teve problemas respiratórios na sua vida? Não, nunca. Né? Eu tive desde criança. Eu melhorei quando eu entrei para o Método The Rose em 2004. E aí as técnicas respiratórias foram me ajudando nesse processo.
Mas eu era aquela menininha catarrenta, sabe? Toda hora tá com o nariz escorrendo, toda hora tá com o nariz escorrendo. E aquilo me incomodava muito. E eu tinha um vício em usar corticoide, porque o médico passa e aquilo para na hora, né? Só que a gente... o dano que aquilo causa é devastador. E aí, quando eu descobri... O próprio otorrino que me falou da lavagem, mas pode falar do principal dano. O principal dano é você parar de respirar naturalmente pelas narinas. É obrigado a usar um remedinho para você conseguir respirar. Então, perde a função natural, né, que a respiração tem que ser mesmo pelas narinas. Mas se fica viciado nesse remedinho, e muita gente é viciada, porque é rápido, né? Pinga, já abre. E assim, ó, eu fui viciada por anos, tá? Não é assim, 1, 2, 3 anos. Foram assim, quase 6 anos da minha vida que eu usei isso. E nenhum médico falava, é perigoso ou não. E aí foi um otorrino que falou que isso não serve de nada, não vai valer como um tratamento, né? Ele não é um tratamento. Ele é algo imediatista, né? A corticoide. E aí ele falou, faz a lavagem com o soro. Então, antigamente eu usava lá a seringa. Mas eu descobri que a água morna, ela dilata mesmo, ela tem todo um processo, né? Que vai abrindo. Então, a primeira vez, quando você falou assim, a primeira vez que eu fiz, eu percebi que eu estava respirando, eu falei, por que eu não descobri isso antes? Então, foi assim, um divisor de águas mesmo ali para mim, e que teve aí um processo na minha... como algo até que curou ali esse processo que eu tinha de alergia, que ainda tenho, mas num grau muito menor, na mudança de tempo, eu ainda sinto, porque é um processo ainda, acho que eu tive a vida inteira, mas hoje, assim, posso considerar que eu não tenho, no grau que eu tinha, só para ter ideia. Legal, quer finalizar com mais alguma coisa, Rô, sobre esse processo? Não. Desejar uma boa prática para vocês, e esse trabalho que você está fazendo é muito importante, porque muita gente tem esse vício nessas gotinhas e tem que deixar o corpo fazer isso sozinho, sem gotinhas. Exato. Obrigada, Rô. Tchau, tchau. Beijinho.